Bom, você que tá aqui no YouTube, boa noite para você que tá aqui no Instagram. Nosso tema de hoje, como lidar com uma separação. E eu vou trazer também duas respostas, vou responder, na verdade, um questionamento bem interessante de uma seguidora. Para você que tá aqui no YouTube comigo, se você já tiver uma pergunta também, pode já deixar para mim aqui, tá bom? Que eu respondo assim que possível. Bem-vindo aí a Verônica, a Ednólia, o Marcos, o Eberson, eu acho que é isso. Hoje eu tô animada, hein, gente? Hoje eu tô animada, hein? E aí, quer compromisso de ficante? Quer muito, que vive muitos casais que dizem que se ama, não se ama nada? O que eu aprendi, que eu venho aprendendo aí ao longo dos anos é o seguinte, que não é o amor que segura o relacionamento, é a forma como você se relaciona que faz com que você se mantenha aí casado, ou seja, com um casamento mais duradouro, né? E outra coisa também, não adianta ter um casamento duradouro e não ser prazeroso, o casamento precisa ser prazeroso, não é mesmo? Então vamos lá! A live de hoje é como lidar com uma separação. Precisa entender quais são os processos. Eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu desligar o sonzinho, né? Eu vou passar para vocês aqui quais são os processos, as etapas do sentimento, o que provoca uma separação provoca e o que você precisa fazer para você lidar com isso, tá? E depois eu vou trazer duas respostas para duas seguidoras que fez uma pergunta bem complexa aqui no Instagram. Eu não sei se eu começo pelas perguntas ou se eu começo em como lidar com a separação. E aí, o que vocês dizem pra mim? Bom, eu acho que eu vou começar como lidar com uma separação, que é o tema aqui do Instagram. Do YouTube, eu não consegui salvar no Instagram, eu acho o tema, tá? Eu consegui salvar no Instagram, gente, o tema não, né? Bom, vamos lá. Precisa primeiro entender o seguinte, pelas perguntas, bom, eu vou começar pelo processo de separação, porque as pessoas que me fizeram essa pergunta, eu acho que elas não conseguiram entrar aqui ainda no Instagram, tá? Embora eu sempre procuro deixar salva a live, às vezes eu não consigo, né? A Verônica diz como lidar com a separação, então como tá bem dividida, eu vou começar pelo como lidar com a separação, até para dar tempo das seguidoras que fez a pergunta chegar aqui, tá bom? No Instagram. Primeiro precisa entender o seguinte, se você já chegou num processo de separação, normalmente é porque já tentou-se de tudo e viu que não dava certo, né? Pelo menos deveria, né, ter tentado de tudo. Sempre digo para os meus seguidores e os meus pacientes o seguinte, primeiro busque uma ajuda de um profissional, cuidado em tomar decisões precipitadas baseado em um único vídeo, numa única dica, né? Sempre busque um profissional para auxiliar, para ver se tem jeito, sempre tem jeito, sempre não, às vezes não tem jeito, né, gente? Às vezes a fonoaudióloga diz boa noite, primeira vez por aqui, seja bem-vindo. O Júnior diz o seguinte, é difícil lidar com a separação quando se ama. Verdade, muito difícil, mas aqui eu vou trazer umas dicas pra vocês, tá, gente? Então, o que acontece, pessoal? Às vezes, uma separação ela é inevitável, por muitos motivos. Às vezes, você está casado com uma pessoa aí que é uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, às vezes você está casado com uma pessoa viciada. Nesses casos, tá? Nesses casos não tem jeito. Se você casa com uma pessoa que ele é um abusador, que você entra naquele relacionamento abusivo, você casa com uma pessoa que é totalmente psicopata, quando você casa com uma pessoa que tem vícios que você não consegue controlar, nesses casos, dificilmente você vai conseguir resgatar um casamento, tá? E segundo ponto precisa querer estar casado. Eu sempre falo, para você conseguir salvar um casamento, precisa querer estar casado. É o primeiro ponto. O quanto você quer estar casado. Ou seja, não é só uma pessoa, também as duas precisam querer, né? Quando os dois querem, é fácil você conseguir. Aliás, fácil não é.
né? Mas é mais fácil você conseguir alcançar esse objetivo de encontrar a forma correta. Não é o amor que mantém vocês juntos. Existem muitas pessoas que estão separados e se amam, muitas pessoas que estão juntos e não se amam, mas a dinâmica é prazerosa, né? Ou seja, o que é a forma como você se relaciona é que mantém vocês casados. Entenda uma coisa e fique registrado aqui, tanto para vocês aqui no YouTube como no Instagram. Você pode casar não amando uma pessoa, mas se essa pessoa te tratar super bem, te tratar com respeito, você aprende a amar, porque existe o amor construído. E o amor construído, ele é muito mais duradouro do que o amor apaixonado, aquele amor que você aconteceu por acaso, né? Existem aqueles amores assim que surgem sem a gente esperar, começa pela paixão. É bem importante deixar frisado isso. Primeiro a gente começa pela paixão, depois aí vem o amor vai sendo desenvolvido. Na verdade, se a gente for analisar, não é bem o amor, tá? É muito mais um apego. Quando você sofre muito e você permanece ali pensando que está amando. O amor, ele liberta, o amor você deixa ir. O amor é cuidado, o amor é proteção, o amor é libertação, tá? A Daniele, acho que é a Daniele, né? Fiquei casada há 14 anos, levei um chifre e terminei. Logo então, 8 meses depois, casei de novo com o pai da minha filha, não tive filhos e não tive filho com o meu ex. Cuidado com esse novo casamento aí, no sentido assim, Daniele, você casou muito rápido, né, de novo. Será que você conseguiu superar o anterior? Porque o que acontece? Quando você sai de um relacionamento e entra muito rápido num outro, o que acontece é que você traz sentimentos negativos do relacionamento anterior para o relacionamento atual. Tudo que o outro faz, o atual faz... Só um minutinho, começo a falar pra você beber água. Tudo que o atual faz, você tende a lembrar daquela coisa ruim que aconteceu e você pode ficar um pouco reativa ou causar um problema ou sentir que existe um problema onde na verdade não tem. É porque as suas memórias ainda estão muito fresquinhas, vamos dizer assim, de um relacionamento anterior. Sempre importante dar um pouco mais de tempo, mas isso não é uma regra absoluta. Às vezes você conhece a pessoa com um mês e é feliz para sempre. Às vezes você vive 10 anos com a pessoa, namora 10 anos, casa e dá errado. Tá? Mas normalmente é importante você elaborar primeiro, se superar do anterior primeiro, tipo, se curar, tá? Então, como a gente vai lidar com uma separação? Primeiro o seguinte, se vocês já tentaram de tudo e não tem outro jeito, já separou mesmo, não tem jeito, você percebe que a mulher não te quer mais ou o homem não te quer mais, às vezes já tá até com outra pessoa e... O que você precisa entender é o seguinte, você vai passar por um processo chamado processo de luto. Quem tá aqui no YouTube, gente, eu tô olhando aqui pro Instagram, tá bom? Então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha pra você aqui, porque normalmente no Instagram tem muito mais pessoas e às vezes as perguntas elas vêm mais daqui, tá bom? Então a primeira coisa que precisa se entender é o seguinte, você vai passar por um processo. Toda separação, por mais que a pessoa queira se separar, existe um processo chamado processo de luto. O que é o processo? Mas ninguém morreu, como assim processo de luto? O processo de luto é o nome dado, né, pela psicologia, das etapas que a nossa mente ou nossos sentimentos passa depois de uma separação de algo que eu possuía. Então... Quando eu possuía algo, eu tinha algo, eu era acostumado a ter algo e de repente eu não tenho mais, a gente passa por esse processo. Normalmente quando a pessoa quer se separar e ela já não ama mais, diz que não ama, ou aquele casamento já é um desgaste muito grande, esse processo ele é muito mais fácil de você lidar, você passa por esse processo com muita facilidade, até porque às vezes você já sofreu tanto no casamento que você nem sente esse processo aqui, você não tem uma elaboração de luto, por quê? Você não passa por um luto, por quê? Porque esse processo de dor você já passou dentro do casamento, porque você já percebeu que não existia mais um casamento mesmo estando casado. Olha que interessante. Às vezes você sofre dentro de um casamento, está sofrendo dentro de um casamento, um sentimento de perda, né? De algo que você criou, de que você imaginou, um casamento que você idealizou e de repente não é aquilo mais. Bom, deixa eu passar aqui, acho que o pessoal perguntou já coisas aqui e eu travei.
Muito rápido, boa noite, vamos lá. Deixa eu só concluir essa parte aqui que eu vou voltar respondendo vocês, tá bom? Então, esse processo de luto, ele pode ter acontecido já dentro do processo de casamento, mesmo estando casado. Porque às vezes você fica um período casado ainda, né? Na força da palavra, ou seja, estando com a pessoa, mas você não quer mais estar. Às vezes você está ali por uma questão financeira, às vezes você está ali por medo, às vezes você está ali por filhos, às vezes você está ali por uma infinidade de coisas. Mas você não está ali mais porque você quer. E você já sofreu tudo isso no casamento. Às vezes o casamento é tão dolorido, já te provocou tantas dores, que você já sofreu todos esses sentimentos que eu vou dizer aqui, que é o processo de luto. Ou seja, você já enterrou um casamento que você idealizou. Ou seja, porque se você casou, você idealizou um casamento, certo? Logo, se eu casei, meu casamento deu tudo errado, ou aconteceu tudo do que eu imaginava, eu começo a elaborar esse luto mesmo estando casado, tá bom? E qual que é esse processo de luto? Gente, depois eu vou voltar aqui lendo as mensagens de vocês, tá bom? Pra mim ir respondendo, porque tem bastante perguntas aqui. Qual que é esse processo de luto que você que está numa separação, você acabou de separar, ou se você está sofrendo isso dentro de um casamento, você tem que entender o seguinte: o que é um processo de luto? Sentimento de ter perdido algo que era muito importante para mim. Você pode ter vivido um processo, você pode viver um sentimento de luto, por exemplo, de uma casa que você perde, que você idealizou aquela casa, de repente você não conseguiu pagar, você perdeu por infinidade de coisas, um carro que você comprou e de repente bateu, capotou, perdeu, você tem aquele sentimento de perda. Todo sentimento, toda perda, né, existe um processo de luto, dependendo do tamanho da importância daquilo para você, é o tamanho da sua dor ou do processo, por exemplo, né? Então vamos lá, quando você se separa, você precisa entender que você vai sofrer esses períodos aqui. São 5 etapas. Primeiro, você vai sentir, você vai negar aquilo. Não, eu não acredito, não é possível que isso está acontecendo comigo. Processo de negação. Ou seja, você não quer aceitar que aquilo esteja acontecendo com você. Percebe que isso pode acontecer mesmo quando você está casado ainda? Então esse processo de negação, ele pode acontecer já ainda dentro do casamento, quando você percebe que o seu casamento já acabou e você não tem nada o que fazer. O outro já está em outra vibe, e até uma resposta, uma pergunta de uma seguidora que eu vou responder daqui a pouco, né? Mas se ela já estiver aí, já vai acompanhando. Então você começa a negar. Esse é o primeiro processo do processo da elaboração do luto. O que é elaboração? Elaboração significa que você precisa passar por todas essas etapas quando você perde algo. Porque se você não passa por todas essas etapas e você não processa isso na sua mente, você tende a não se curar daquele relacionamento ou daquela perda. Logo, se eu não me curo daquilo, eu tendo a repetir ou ir projetando esse sofrimento em outras relações. Percebe a importância de você se curar de um relacionamento anterior? Mas importante frisar e prestar atenção se você já não passou isso dentro de um casamento. E quando você separou, você simplesmente, uau, tô livre, né? Já passou por esse processo, tá? Então vamos lá. Processo de negação, você se nega a acreditar que aquilo está acontecendo com você. Não é possível que eu estou passando por isso, não era isso que eu esperava. Ai, meu Deus. Segundo processo, que é a segunda etapa da elaboração de luto, você começa a sentir muita raiva. Muita raiva. Você sente raiva porque não tá saindo da forma como você gostaria, né? O parceiro te deixou, a mulher te deixou e você fala, meu, que droga, né? Sente raiva de tudo e de todos, sente raiva de Deus, amaldiçoa o dia que você nasceu. Esse tipo de coisa acontece. Essa é a segunda etapa do processo de luto. Gente, processo de luto, tudo aquilo que eu perdi, que eu não queria perder. Tá? Isso pode ser morte, normalmente quando a gente fala luto, a pessoa leva a morte, tá? Mas pode ser a morte de uma idealização, tá bom? Então, você sente muita raiva, esse é o segundo processo. Então, você pode já ir identificando aí qual é o sentimento que eu estou tendo e então você vai entender em qual etapa desse luto você está. Terceiro processo. Terceira etapa, você está naquele momento de barganha. O que é barganha? Você fica tentando negociar para ver se você consegue mudar aquela situação, né? Você fica tentando. Quem que não sabe o que é barganhar, né? Barganhar é você ficar tentando fazer um jogo, né? Uma artimanha para ver se você consegue virar o jogo.
tá? Esse é o terceiro processo de elaboração de luto. O quarto processo é depressão. Aí você entra numa depressão. Tipo, já tentei de tudo, realmente agora eu estou percebendo que eu perdi e não tenho o que fazer. Aí você se deprime, tá? Então, se você está nesse processo, é perfeitamente normal. Depressão, você entra naquele processo de depressão por não aceitação. Para quem não sabe, o que é depressão? Depressão é uma consequência, ou seja, é um sintoma de uma não aceitação de algo que está acontecendo na minha vida. Depressão é uma doença? Sim, é uma doença desenvolvida por uma não aceitação, por uma negação daquilo que eu não acredito que aconteceu, não aceito que aconteceu, não quero que tenha acontecido. Isso pode ter acontecido no passado ou pode estar acontecendo no presente. A depressão, ela surge, né, por eu não aceitar o meu passado ou o meu presente, tá bom? A ansiedade é mais uma questão de preocupação com o seu futuro. Então, o quarto processo da elaboração de luto é uma depressão. Por exemplo, eu passei o meu processo de luto no casamento dentro do casamento. Eu tive todas essas etapas dentro do meu relacionamento. Então, por isso que eu falo, essa elaboração de luto pode acontecer dentro do casamento, quando você percebe que o seu casamento já acabou e você fez de tudo, não adiantou. E pode acontecer depois que termina, tá bom? Então, se você é uma pessoa que foi pega de surpresa, porque eu costumo dizer, ninguém é pego de surpresa num término, gente. Se você tá há anos com uma pessoa, ou mais de um ano, algum tempo, você já percebe aquela pessoa. E se você não está percebendo os sinais que o casamento não tá legal, significa que você também não está nessa relação. Significa também que se terminou, também a culpa é sua. Por quê? Porque você tá tão desligado desse relacionamento e tão disperso que você não tá vendo os sinais que o outro está emanando. Pode acontecer de alguém terminar do nada e eu não ter percebido nada? Gente, pode, mas isso é muito raro. Pode você não ter percebido nada porque você está disperso, e pode ser que o outro também tenha sido uma pessoa tão superficial, tão psicopata, que o psicopata não tem sentimento, não tem empatia, que ele conseguiu fazer uma coisa, um jogo tão sujo no sentido de não sentir as consequências que você nem percebeu. Mas isso é muito raro, tá? Um relacionamento, ele não termina do nada. Um relacionamento, ele dá sinais de que está terminando. Muitas vezes a gente que ignora, a gente finge não ver. Por que a gente finge não ver? Porque a gente não quer resolver. Ponto. Igual essa coisa do Gustavo Lima, que as pessoas falam, tadinha da Andressa, né? O cara terminou do nada, ela mencionou, que eu vi um vídeo dela falando, eu fui pega de surpresa, sem chance nem de argumentar. Olha, não vou dizer que é mentira dela, mas baseado, né, em tudo aquilo que eu conheço dos meus acompanhamentos do processo da mente, do que eu entendo, né, de tudo aquilo que eu venho estudando, é impossível ela não saber, né? Até porque eles viviam um relacionamento, por mais que aparentemente nas redes sociais estava um pouco superficial, no sentido assim, parecia amar muito, mas quando na verdade por trás não tinha nada daquilo. Isso vai uma dica pra você. Pare de comparar o seu casamento com rede social. Rede social, aquilo não é verdade, gente. Só quem sabe o que está acontecendo é quem está debaixo do teto, dentro de quatro paredes. Nada é perfeito como se parece. Nenhuma família é maravilhosa como uma família margarina, né? Então, quando você fica comparando a tua vida com a vida dos artistas, com não sei de quem, você acaba não valorizando o seu casamento e deixando pra lá, acreditando que você vai conseguir um dia uma pessoa que te faça feliz para sempre, amém? Igual o Gustavo Lima fazia a Andressa. E quando você viu, não é nada daquilo. Ele então enganou ela, enganou todo mundo. Não, ele não enganou nem ela nem todo mundo. Você se enganou. Você se deixou levar por uma ilusão de uma vida não real. Ponto. Tá bom? Então, não existe aqui ninguém enganado, tá? Pode acontecer aquilo que eu disse pra vocês. Pode. Mas isso é muito raro. Talvez você também esteja tão distante do seu casamento que você não esteja vendo, tá? E então, quarto processo de luto é a depressão. Então você entra numa depressão profunda, né? Ou às vezes rasa, depende do grau da perda, né? Do tamanho da perda. Depois você entra no processo de aceitação, que é a quinta parte da elaboração do luto. Aí, neste ponto, quando você entra no processo de aceitação, chega a cura. Ou seja, quando você aceita que
Você fez tudo o que você podia? Você viveu com aquela pessoa por um mês, ou 2 anos, ou 10 anos, ou 20 anos? Tá bom, pelo menos eu vivi. Se foi bom, maravilhoso. Se foi ruim, foi livramento. Entende? Então é o processo de aceitação, é isso. É quando você aceita tudo aquilo que aconteceu na sua vida e você pega e pensa o seguinte: o que eu posso aprender com isso? Se foi ruim, o que eu posso fazer para não sofrer as mesmas consequências? E se foi bom, o que eu posso repetir num próximo, certo? Então você começa a tirar um aprendizado e então fica mais leve. Aí você está pronto e preparado para um novo relacionamento. Quando você não se permite passar por estes processos, você tende a levar essa carga para um novo relacionamento, tá? Então, permita-se passar por este processo. Deu vontade de chorar, chore. Deu vontade de barganhar, tentar negociar, negocia. Tentar, chora nos ombros das amigas. Enfim, faça o que você estiver sentindo. Permita jogar para fora. Pare de tentar enganar a si mesmo os seus sentimentos. Eu larguei ele, agora eu vou pra balada, beber e arrumar outro para esquecer o ex. Você está fazendo mal somente para você. Então eu não posso fazer isso? Poder, você pode, só não deve. Eu lembro uma época que eu estava fazendo um curso, a professora, fizeram uma pergunta para ela, bem incoerente, ela falou: olha, professora, pode isso assim, assim, assim? Pode, poder você pode, só não deve. Ou seja, a gente pode tudo, só que a gente não deve, dependendo de cada situação. Se você quer ter um novo relacionamento saudável, é importante você passar e se permitir passar por essa dor, tá? E outra coisa, depois vai as dicas aqui para você conseguir. Eu vou citar rapidinho, tá? Das dicas para você elaborar isso. O que eu falei aqui agora são as 5 etapas do processo de luto. Então, se você estiver sentindo isso, significa que é normal, tá? Por isso que eu trouxe isso para vocês entenderem. É normal sentir isso. Agora, o que eu faço para me conseguir lidar melhor com essa separação? Eu vou trazer para vocês 10 dicas bem rapidinho, mas deixa eu ler os comentários aqui do Instagram. Primeira vez, a Ana, boa noite. No meu caso, e as coisas que eu fizeram ele se afastar. O Júnior disse o seguinte: no caso dele, as coisas que ele fez com que ela se afastasse. Justamente, aquilo que eu falo, eu vou reforçar. Não é o amor que sustenta o relacionamento, é como você se relaciona. Muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa, ela se sente tão amada porque o outro se dedica tanto que ela passa a abusar, né? Ou seja, ela se sente tão confortável, tão segura, tão incrível dentro da relação que ela para de oferecer algo para o cônjuge, né? De prestar atenção naquele relacionamento, porque ele acredita que não vai perder. Aí é que você perde. As pessoas vão embora também amando. Grava isso. Não é porque a pessoa te ama muito e demonstra esse sentimento que ela vai ficar com você para sempre. Principalmente se essa pessoa ela se empoderar, principalmente se essa pessoa descobrir o valor que ela tem, ela vai embora, tá? Mesmo te amando, porque ela acredita que ela merece mais do que aquilo que você está oferecendo. Estou fazendo de tudo para dar certo, mas parece que estou lutando sozinho. Então, essa também aqui, Júnior, eu vou responder uma pergunta de uma seguidora que vai encaixar com você também, tá bom? Tem dia que tá super bem, tem dia que não quer nem olhar na minha cara. Meu luto foi 1 mês, a Daniele disse. Bom, se você conseguiu passar por este luto, passou por todas essas etapas, tá maravilhoso, tá, ô Daniele? A Ednólia diz o seguinte: quando surge um arrependimento de não ter tentado fazer de tudo para manter um relacionamento anterior? Bom, isso aí é algo a tratar em terapia, tá? Porque assim, bom deixar claro uma coisa uma coisa bem aqui, gente. É o seguinte: tudo que eu trago para vocês aqui, eu trago informações superficiais, ou seja, o que é superficial? É algo pincelado, tá? Para conseguir ter um entendimento maior, por exemplo, dessa pergunta da Ednólia aqui, precisa se entender o porquê desse arrependimento, precisa muitas perguntas para conseguir chegar num ponto para que eu dê uma resposta profissional. Eu não posso dar uma resposta para você aqui superficial, assertiva, né? Porque como eu sou uma psicóloga, às vezes, dependendo do que eu falo, as pessoas pegam aquilo como uma verdade absoluta, e dentro da psicologia não existe uma verdade absoluta, existe cada caso um caso, e a gente precisa estudar o caso.
tá bom? Agora, quando surge um arrependimento de não ter tentado fazer tudo pelo relacionamento, é o mesmo que, por exemplo, tem jeito de recuperar esse relacionamento anterior, né, Edinólia? Vamos lá. E quando surge um arrependimento, presta atenção você que tá aí também. E quando surge um arrependimento de não ter tentado fazer de tudo para manter o relacionamento anterior. Ou seja, é alguém aí que está preocupada com algo que perdeu no passado. Primeira coisa para você entender. Se você ficar vivendo no passado, você vai entrar em depressão, porque o passado a gente não muda, a gente muda o futuro. Fazendo o quê? Fazendo certo hoje, aqui ou agora. Aí eu pergunto pra você, existe uma possibilidade de você encontrar novamente essa pessoa do seu passado e tentar ter uma nova chance? Se tem, faça, tenta, se vê se vale a pena, né? Precisa colocar, pontuar para ver se vale a pena. Se vale a pena tentar novamente, procure fazer agora o seu melhor. Tudo aquilo que você não fez no passado, faça agora. Agora, se não tem jeito, você tem que tirar o que disso? Um aprendizado. Então, eu vi que eu fiz uma burrice, eu vi que eu fiz uma coisa errada e eu perdi alguém muito importante. Eu atendi uma jovem no meu consultório que ela chorava muito e falava, eu gostaria muito de ter encontrado o meu ex-namorado na época que eu sou hoje, na mulher que eu sou hoje. Porque ele era incrível e eu perdi ele por não saber me relacionar, não saber me posicionar. Ou seja, tem como ela voltar lá atrás? Não, não tem como. Então, o passado ele serve para quê? O passado ele serve para nos ensinar a fazer diferente da próxima vez, a fazer diferente com a próxima pessoa que surgir na minha vida. Se tiver como você resgatar o seu passado, tudo bem, mas se não tiver, por exemplo, olha, vou trazer uma metáfora, um exemplo bem simplificado para você. Você tem um pai e uma mãe e você não dava muita atenção para sua mãe. A sua mãe morre. Aí você começa a ter um arrependimento de que você poderia ter feito mais. E quando a gente tem um arrependimento de não ter feito muito pela minha mãe e agora ela morreu, o que você vai fazer com isso? Não tem o que se fazer. O que eu posso fazer com isso? O que eu tiro de aprendizado com isso? Vou dar mais atenção para aquela pessoa que está viva, que é o meu pai, por exemplo. Ou se não tiver o pai, para os amigos, para as pessoas, valorizar mais a vida, dar mais atenção para aquelas pessoas que estão comigo aqui e agora, porque o meu passado não volta. Eu acho que eu consegui te esclarecer, né, Edinólia? Muito bem, a Maria diz o seguinte, estou 5 meses separada, não me arrependo porque da maneira que estava, que não dava, tortura psicológica. Livramento, meu amor. O relacionamento, quando gera mais dor do que prazer, é livramento, tá bom? Verônica diz o seguinte, às vezes um ama e o outro já não ama mais. Difícil, né? Bom, justamente, precisa entender o seguinte, precisa se respeitar os sentimentos. Às vezes, já se separou, o outro já tá com outra pessoa, ou a outra mulher tá com outra pessoa, e aquele que foi deixado não aceita, né? O seu não aceitar e a sua insistência de se manter ali, tipo assim, esfregando na cara, tô aqui, não vai fazer que o outro se arrependa e veja o que ele perdeu. Sabe quando que o outro pode perceber que te perdeu, que você era uma pessoa incrível e que ele fez a pior burrada da vida dele, da vida dela? Não é quando você está em cima, forçando uma volta, é quando você vai cuidar da sua vida, é quando você se distancia, é quando você vai buscar novas pessoas, é quando você vai buscar novos hobbies, é quando você vai pra longe. Não é perto que você faz falta, é longe. Ninguém sente falta daquilo que tem. Ponto, entenda isso. Às vezes a pessoa, ela não aceita a separação e ela fica em cima, mandando mensagem, e fica em cima, e provoca, e xinga, e briga. Você não ganha nada com isso, você só perde. Cada dia mais, se existia uma admiração do seu cônjuge para com você, você acabou de perder a última chance ou as últimas chances que você tinha, porque você passa a ser uma pessoa inconveniente, você passa a ser uma pessoa chata, insuportável, porque se a pessoa fala que não te quer, meu, vai embora. Você não se dá valor a ponto de ficar ali implorando a atenção de quem não quer te dar, a não ser que foi um término recente, tá? E você pisou na bola. Se você pisou na bola, você tem culpa, por exemplo, você traiu, você tem que insistir, você tem que pedir perdão, você tem que tentar se redimir. Isso não é humilhação, não. Isso é reconhecimento do seu erro. É diferente. Agora, se vocês se separaram, um dos parceiros já está com outra pessoa e a mulher fica em cima, brigando, xingando a outra, xingando o cara, meu, você não vai ganhar
a atenção do seu ex por isso. Ele não vai deixar a mulher que ele tá por você. Porque você tá brigando e ele fica com dó. E outra coisa, ninguém tem que ficar com a gente por dó. As pessoas têm que estar com a gente porque querem estar. E sabe qual é o motivo que as pessoas ficam com a gente por querer? É quando nós causamos admiração. É quando nós causamos um sentimento bom. Então você quer que alguém esteja com você porque quer estar e não por obrigação? Por dó? Não queira ninguém que esteja com você por dó. Queira alguém que quer estar com você porque ela se sente bem ao seu lado. Você quer ser uma pessoa assim? Então, seja uma pessoa admirável. Seja uma pessoa que faça alguma coisa para agregar na vida dos outros. Se você xinga, se você briga, se você esculacha, se você bebe até cair, se você não está causando admiração, sabe o que você vai provocar no outro? Me livrei. Que mulher é essa? Que homem é esse? Ainda bem, se não der certo com essa que eu tô, vou passar para a próxima, menos aquela. Entende? Então, se você quer resgatar ou se você quer reconquistar o seu ex ou a sua ex, não é ficando em cima, tá? É vivendo a sua vida, é se cuidando, é buscando o melhor de você para que o outro perceba o que ele perdeu. Se você é uma pessoa inconveniente, chata, ou chato, né? Pode ser homem ou mulher. Você passa a ser uma pessoa insuportável e ninguém quer ficar perto de alguém inconveniente e chato. Ponto, falei. Vamos lá. Esse é o meu dilema. Amo mais ela e ela já não mais me ama. Então, Júnior, entenda uma coisa. Quando a gente ama, a gente liberta. O amor verdadeiro e genuíno é aquele que entende. Se o outro não está feliz comigo e eu amo ela, eu preciso deixar ela ser feliz com quem ela se sente bem. Isso é amor. O resto é apego, tá bom? Se você a ama mesmo, conversa, busca ter um diálogo claro do que está faltando pra você, o que eu poderia fazer de diferente que eu não fiz. Se não tem nada que você possa fazer, deixa ela partir, tá bom? Pode ser que ela perceba que ela te amava também e não sabia. É aquela coisa, insistência não muda sentimento. O afastamento muitas vezes é o melhor remédio para perceber aquilo que está errado, tá bom? Vamos lá, tem dia que dá vontade de largar tudo. Então, Júnior, acho que eu consegui esclarecer para você um pouquinho de como fazer, tá bom? Luto por um emprego que não consegui conquistar. Olha, meu amor, se você lutou por um emprego que não conseguiu conquistar, lute por outro. Talvez você não lutou da forma correta, tá? Ou talvez você bateu na porta errada. Ou talvez você não estava preparada para aquela porta que se abriu. Tem tudo isso, tá bom? Vamos lá. Eu larguei porque vivia com um homem que me ameaçava. Parabéns. Livramento. Isabel, verdade. Quando vem a aceitação, você se sente em paz. Principalmente quando já vivia só, mesmo a dois. Justamente. É aquilo que eu falei. Eu não sei se você pegou do início, Bel. Que às vezes a gente vive o processo de luto dentro do casamento ainda. E quando você se separa, você já passou por esse processo. Difícil é a aceitação, justamente, Júnior. Entenda o seguinte, você já tentou de tudo pra tentar resgatar esse relacionamento e você acredita que você tentou de tudo. Tentar de tudo, gente, às vezes a pessoa acha que tentou de tudo e ela tentou de tudo errado. Se você acredita que vale a pena esse relacionamento, busque um profissional especialista em relacionamento para ele te dar um direcionamento assertivo antes de você desistir de algo que você acredita valer a pena. Agora, se a pessoa ainda tá dentro da sua casa, talvez ainda tenha jeito. Tá bom? Muito obrigada, só manda live. Fico feliz, gente. Depois vocês encaminham para quem vocês acreditam que precisa ouvir essas informações, tá? Eu faço a minha parte aqui, me dou para vocês com muito amor, muito prazer mesmo. Eu amo fazer isso. E então, o que vocês podem fazer? Compartilhar com o maior número de pessoas, marcar, né? Compartilhar no story, marcar para as pessoas virem pro perfil, para elas conhecerem. As pessoas hoje em dia, elas estão se separando a troco de nada, buscando uma felicidade no outro, e a felicidade muitas vezes não tá no outro. A felicidade principal está dentro de você. E às vezes a pessoa que está do seu lado é a pessoa ideal, mas você está tão iludido que você fica achando que vai encontrar alguém melhor. Quem faz o melhor é você, tá bom? Minha mãe está casada há 45 anos e não confia muito no meu pai. Ela pediu para perguntar. Minha mãe está casada há 45 anos e não confia muito no meu pai. Olha,
45 anos já é uma história, né? Se ela não confia muito nele, pode ter dois motivos. Ou ele fez alguma coisa que causou nela uma insegurança, né? Algo do tipo. Agora, se ele não fez nada para provocar uma insegurança, por que dessa desconfiança? Isso é uma questão dela aí de melhorar a autoestima. E mesmo, gente, olha só, mesmo que se o homem fez alguma coisa para essa mulher, né, ela tem o direito de desconfiar? Até tem. Só que cuidado com essa insegurança, com esse ciúme. O ciúme um pouquinho é bom. E um pouquinho de desconfiança também é, porque tudo que é exagerado faz é mais. Mas essa pequenininha desconfiança é mais que uma alerta, né, para você prestar um pouco. Essa desconfiança faz com que você fique atenta ao relacionamento. Então, de certa forma, se a gente for olhar por esse lado, é saudável. Só que a desconfiança, ela não pode causar um sentimento ruim, ela não pode fazer com que você brigue com o seu cônjuge e ela não pode fazer com que você se sinta diminuída e menor ou se sinta ameaçada, tá bom? Então, é assim. Fale pra sua mãe, se ela já está há 45 anos com esse homem, significa que ele foi um homem que proporcionou muitas coisas pra ela ou ela suportou muita coisa, né? A melhor escolha pra ela hoje é confie por ela, não por ele. Porque entenda uma coisa, gente. Grava isso na cabeça de vocês. Não é a sua desconfiança, não é você vigiar que vai fazer o outro ser fiel a você. O outro é fiel a você pelo caráter dele, não porque você vigia. Ponto. Então, quando você entende isso, você descansa, você relaxa, você se tranquiliza. E confiar no outro é uma forma de fazer bem pra você, não pro outro. É uma frase bem comum, o seguinte, confie no outro. A pessoa fala, perdoa o outro não porque ele merece perdão, mas porque você merece paz. Eu vou fazer diferente. Confie no outro não porque ele mereça confiança, talvez, mas porque você merece a paz dessa confiança. Porque quando a gente não confia, a gente não tem paz. Então quem sofre? Você. E a sua desconfiança não vai impedir se ele tiver de fazer algo. Muito pelo contrário, muitas vezes provoca muito mais, tá bom? Porque muitas pessoas ficam desconfiadas e elas ficam brigando, elas ficam stalkeando. E então, às vezes, o outro nem tá fazendo nada, ele acaba fazendo. E você também existe uma questão também de uma explicação chamada lei da atração, que você acaba atraindo pra você também isso, enfim, uma afinidade de coisas, tá bom? Nossa, eu precisava ouvir isso. Muito bom. Isso abriu sua visão, ótimo. Esse é o meu objetivo. Bom, no meu caso, a separação tá vindo por falta de confiança. Justamente, precisa aprender a confiar, tá, Júnior? Porque se você não aprender a confiar, esse mal só faz pra você. Aquilo que eu expliquei. Vou tentar fazer o mais breve, porque eu tenho outras coisas pra falar e eu não sei se eu vou conseguir. Eu tenho a resposta da moça também, né? Nunca acredita em mim, sou sempre errado. Bom, existe uma coisa aí pra pesquisar, precisa analisar muito. Pronto, falei. Muito obrigada. Bom, a Dinólia falou o seguinte, falei isso quando a senhora dizia do luto. Vivi um luto por não conquistar algumas vagas de emprego. Justamente. Aí você faz o quê? Viver o luto e aprender o quê? Depois da elaboração do luto, eu preciso sair desse luto muito mais preparada, tá bom? Esse é o processo, a importância da elaboração do luto. Muito obrigado, ela está assistindo comigo. Beijão na sua mamãe, no seu nome dela, mas um beijo no coração dela. Agora eu vou trazer 10 dicas pra você superar essa separação aí, né? Às vezes você tá namorando, separou o namoro, casamento, enfim, uma infinidade de coisas. Gente, não existe dicas ou formas de evitar você sentir essa dor. Não existe fórmula mágica, não existe hipnose, porque às vezes a pessoa chega no meu consultório porque eu sou hipnóloga, as pessoas acham que eu vou fazer hipnose e vou tirar a dor na hora. A hipnose ajuda sim a amenizar a dor, porque ela trabalha mais rápido, tá? Mas não existe uma varinha mágica que tire a sua dor de um dia por outro. Então, quando você tem consciência de que esse processo dessas dores aqui, dessas 5 etapas, ela é normal, você vai entender que aquela dor que você está sentindo é necessária. Mas, diante dessa dor, enquanto você está nesse processo de dor, você vai ter... Eu vou dar as dicas para você amenizar isso, tá? Evite pensar no passado. Quando você começar a pensar, outra coisa, né? O que foi bom, foi tão bom isso, foi tão bom aquilo. Não vai resolver, não vai trazer o outro de volta. Vai só fazer com que você sinta a dor de não ter aquilo que era tão bom. Entenda uma coisa, existe uma multidão
de pessoas no mundo e uma infinidade de possibilidades. Você tá vivo, você tá inteira e significa que você tem oportunidade de conhecer outras pessoas, né? Às vezes a pessoa fala assim, se eu não tivesse perdido isso, eu não tinha isso. Vou falar uma história bem rapidinho pra vocês, que quem me acompanha sabe. Eu falo, a dor da minha mãe quando a minha mãe teve câncer, pra mim, abrir o chão era como se eu tivesse perdido tudo na minha vida, era como se minha mãe fosse morrer. Pra mim ali é como se o mundo tivesse acabado. Mas aquela dor que aconteceu comigo, foi uma das maiores dores da minha vida, foi que me transformou na mulher que eu sou hoje. Então, pegue aquilo que está acontecendo de ruim com você e transforme em algo bom. Entendeu? Então, quem não conhece a minha história, me acompanha, eu sempre conto um pouquinho. Como hoje a live só tem 20 minutos e eu quero dar resposta também para a seguidora, a sua dor, ela precisa fazer você crescer. Se cair, tudo bem, é normal, faz parte da vida, mas não fique prostrado. Ergue-se e aprenda com aquela queda, tá bom? Então evite pensar no passado. Viva todas essas fases do luto, que é esses processos que eu falei. Se permita, não se cobre. Ah, tô chorando, como eu sou idiota de chorar por esse cara ou por essa mulher. Não, é normal. Quando você estiver chorando, você fala, ah, é normal. A psicóloga falou que é normal chorar. Então chora, põe aquela música de corno e chora. Não tem problema, entendeu? Encontre um amigo, uma pessoa que você confia para desabafar. Se você não tiver um amigo, pague um psicólogo, né? Porque, aliás, tem situações que às vezes é melhor um psicólogo, porque tem amigos que falam, se eu fosse você, aí você fica pior ainda. Mas, não podendo pagar um psicólogo, use o seu amigo, uma pessoa que você confia, desabafa, joga pra fora, porque o desabafo ajuda a aliviar, tá bom? Quarto ponto, cuide da sua aparência, muda o seu visual, tá? Cuida da sua autoestima, faça cursos que você nunca fez, faça viagens, conheça novas pessoas, né? Vai viver uma outra vida, abra a vida. Você fica às vezes focada naquele mundinho, eu perdi. Gente, você perdeu, às vezes você perdeu. Ah, eu perdi o celular. E aí tem um monte de dinheiro que você pode comprar outro celular. É igual o mundo, você perdeu uma pessoa, mas tem uma infinidade de pessoas aí querendo conhecer você. E você fica lá chorando, perdendo a sua vida, as suas preciosas horas de vida em prol de alguém que não te quer mais. Entende? O que acontece? Pode chorar? Pode, mas tenha consciência de que ninguém merece muito tempo a sua lamentação. Tem gente que se mata porque o outro não quer mais ele ou não quer mais ela. Gente, eu entendo a sua dor, por isso que eu sou psicóloga, eu entendo. Mas esses gritos aqui, tô até falando alto às vezes, é pra você acordar pra vida e entender, por que eu tô chorando por alguém? Tem mais gente no mundo. É só você se permitir, viaje, sai mais final de semana, sabe? Vai conhecer novas pessoas e sai desse mundinho de lamentações aí que não vai te levar a nada, tá? Dê um tempo das redes sociais. Isso é primordial. As redes sociais estão deprimindo as pessoas. Porque você fica, às vezes, nas redes sociais, tentando provar o quanto você é incrível, tentando provar que você tá tendo uma vida incrível, quando sua vida tá uma droga, tá uma merda, e você quer provar pro seu ex ou pra sua ex que você tá foda e não tá nada, você tá fudido, desculpa a palavra, que eu falo assim, que é pra acordar. Tony Robbins é o maior coach do mundo. De vez em quando ele dá uns palavrão assim que as pessoas falam, nossa, eu não esperava isso dessa pessoa. Mas por que eu falo isso? Eu entendi essa dinâmica dele. É porque você leva um susto, quando você leva esse susto, a mente, tipo, ela vira a chave, né? Você fica tentando provar que a sua vida é incrível, né? Que fui pra tal lugar, que eu tô não sei com quem. E põe a cerveja na mão pra provar pro outro que você tá vivendo uma vida incrível quando sua vida tá uma droga. Sai da... E outra coisa, às vezes você fica stalkeando a ex, ou então stalkeando a mulher do cara, ou o marido do cara. Meu, sai dessa. Você está tomando veneno, você vai morrer. Tá? Então, sair das redes sociais um pouco, até você se recuperar disso. Ah, mas eu não vou tirar minhas redes sociais. Tudo bem, você pode continuar, só que depois não reclama que a dor é maior. Tá? Jogue tudo fora que faça lembrar essa pessoa. Tudo que você tem. Eu atendi uma moça uma vez que ela teve um relacionamento, até hoje ela ainda tem dificuldade de lidar com isso, porque ela parou a terapia, ela fez 2 sessões só. Ela guardava até o papel de bala que o cara deu pra ela dentro de uma caixinha, a folha seca dentro de uma caixinha. Joga isso fora, isso faz parte do seu passado. Quando você fica guardando isso, você fica mantendo aquela energia presa ali. O outro já tá vivendo a vida, o cara já tinha casado e ela tava lá com aquela caixinha, chorando. Pelo amor de Deus, desfaça. Se ele voltar, ótimo,
Coloque outras coisas no lugar, tá bom? Mas desfaça. Porque quando você olha para aquele objeto, você lembra da pessoa. E o objetivo aqui é esquecer a pessoa, tá bom? Muito bem. Mude, saia da rotina. Para de tentar provar que você é a pessoa certa para ela. Às vezes você fica insistindo, tentando provar que você é incrível, né? Tentando provar que você é melhor do que o outro, do que a outra. Para de tentar provar, porque quando você é incrível, o outro percebe, não precisa você falar. E quando você fica tentando provar, você passa a não ser incrível, mesmo sendo. Igual aquela pessoa que uma pessoa é muito bonita ou uma pessoa muito inteligente e fica falando, olha como eu sou bonita, olha como que eu sou linda, olha como eu sou inteligente. O que você vai pensar nessa pessoa? Que mulher idiota. Ela passa a ser uma pessoa idiota. Sem brilho, sem graça. Por quê? Porque fica querendo mostrar. Gente, deixa o outro ver. Quando você brilha, a sua luz ilumina. Você não precisa ficar, ó, tô brilhando. Não precisa. A luz, ela brilha por si só. Tá bom? Então para de tentar provar que você é incrível. Tá? Sempre dê tempo ao tempo, sabe? Se distancia, dê tempo ao tempo. Nada melhor do que o tempo. Ah, mas e se eu der tempo e essa pessoa nunca mais voltar pra mim? Sabe o que significa? Que ela não ia voltar nunca mesmo, nem estando com você. Um dia ela ia te deixar. Porque se o distanciamento não fez ela sentir saudade de você, significa que você não era importante pra ela. Ponto, falei. Entendeu? São essas coisas que precisa entrar na cabeça. Se o distanciamento não provoca saudade, significa que você não era importante. Entende? A gente só sente saudade daquilo que foi bom. Às vezes tem gente que se distancia da gente e a gente se sente leve. Entendeu? Estou gostando muito porque eu tenho consciência de que fiz tudo, mas a gente não aguenta mais. É melhor. Quando você entende que você fez tudo o que deveria ser feito e ainda assim o outro não valoriza, vai embora. Se dê o valor, tá bom? É tão difícil ter um amigo para desabafar. Aí tem que ter a psicóloga, né? Infelizmente. Mas, gente, procure fazer amigos. Os amigos, eles são os melhores remédios, tá? Quem tem um amigo tem tudo. Tem uma frase, e é verdade. Ter amigos é saudável, tá? Então tenha amigos, procure fazer amigos, tá? A última dica, pense em quem você pode ser, ou seja, pense como você pode ser diferente para o próximo relacionamento, ou seja, o que eu fiz de errado neste relacionamento que passou, por que acabou. Às vezes a gente sai de um relacionamento, a gente perde uma pessoa, a gente deixa uma pessoa, porque a gente faz demais também. Fazer demais também estraga. Tá bom? Então, a última dica é: pense em como eu posso ser diferente e ser melhor para o próximo que vier para a minha vida e para mim, tá? Agora eu vou responder bem rapidamente a pergunta aqui da nossa amiga. Eu não vou falar o nome dela, tá? Para não comprometer a pessoa. Eu tenho aqui 10 minutinhos, então eu vou evitar, tá, gente, ler de vocês o comentário para me conseguir responder a pergunta aqui. Acredito que vai ajudar vocês também. Toca o barco, vai fazer um curso, para de sentir dó de si mesmo, justamente. No final vem dar paz e alívio, justamente. Normalmente a gente tem dó da gente mesmo e fica querendo que os outros tenham dó da gente, a gente fica se fazendo de vítima. Normalmente as pessoas, elas ficam fazendo de vítima porque ela quer que as pessoas gostam dela. Ninguém gosta de vítima, gente. Entenda uma coisa, ninguém gosta de pessoa que se faz de vítima. Se você quer ser uma pessoa apaixonante, que o outro goste de você e queira estar com você, seja uma pessoa incrível. Você pode ser uma pessoa que faz esse de vítima e os outros ficar perto de você? Pode. Só que as pessoas vão ficar com você por causa de dó. E vai falar de você por trás. Nossa, aquela pessoa tão chata, tão... né? Então... Bom, vamos lá. A seguidora diz o seguinte: me ajuda. 11 anos de casamento, sem briga, sem discussão. Minha irmã entrou em coma em abril, depois de um AVC, e faleceu em junho. Foram dias de sofrimento. Em abril, meu marido começou a trocar mensagens e ligações com uma pessoa e agora em setembro falou que vai sair de casa e que está apaixonado. A pessoa mora em outro estado e é casada. Ele ainda não saiu. Estamos tentando um acerto, mas descobri que eles conversam via WhatsApp também. Como nos acertamos se ele não se livra dela? Temos 2 filhas, tá? 2 filhas, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque se tiver alguém conhecido assistindo, fica chato, né? Bom, enfim, ela fala aqui que ela foi 11 anos casada, não tinha briga, não tinha discussão, até que a irmã entrou em coma, morreu, e depois ela pegou o marido conversando com uma pessoa, né? E diz pra ela estar apaixonado por essa pessoa que vai embora.
E como que ela pergunta, o que que eu faço para tentar resgatar isso se ele não para de conversar com ela? Olha, é complicado dar uma opinião nesse sentido, por quê? Porque eu precisaria de muito mais informações para dar uma resposta assertiva. O que é uma resposta assertiva? Uma resposta mais profissional. Gente, percebe que é uma história de 11 anos. Aqui é a versão dela, eu não sei a versão dele, né? Ou seja, mas eu vou dar uma resposta aqui para ajudar essa nossa amiga. O que eu faço se a mulher não sai de cena? Olha, o que você tem que fazer aqui é sentar com esse seu marido, né? Até porque ele disse que está apaixonado e que vai embora. Isso significa que ele está super decidido. Uma pessoa apaixonada, ela fica cega. Ou seja, ela não consegue enxergar tudo que tem de bom no relacionamento. Então, dificilmente o que você faz vai mudar essa situação. Às vezes até importante deixar essa pessoa partir, perceber aquilo que fez de errado, talvez se arrependa e volta, tá? Mas antes disso acontecer, busque ele para um diálogo, pergunta para ele o que ele espera de você, o que você deixou a desejar, pergunte para ele o que ele quer nessa mulher, quais são as expectativas, são conversas maduras, evite deixar os sentimentos aflorar, né? E depois você vai perceber o que ele vai responder. Se você perceber que existe uma esperança, né, de que ele fala que ele gosta de você, que ele não sabe o que ele quer, tá indeciso, mas que ele tá apaixonado, mas ele gosta de você também, ainda existe uma chance aí. Busque um profissional para te ajudar a ter uma clareza de como você tem que agir para fazer com que esse homem fique de forma que ele queira, tá? Porque ninguém fica obrigado. Pode até ficar, mas fica por um tempo, depois vai embora. Então, se você perceber que ainda existe uma chance, busque um profissional para te ajudar, né? Agora, cuidado com conselhos de amigos, de tio, de vó, nessa situação, porque as pessoas falam o que elas acham e nem sempre o que elas acham é o que funciona. O profissional sempre é o mais indicado. Segundo, se você perceber que não tem jeito, que tudo que você fala, ele tá decidido a ir embora, que ele tá apaixonado, que ele fala que não gosta mais de você, às vezes ele ainda te ama, amiga. Às vezes, realmente, ele está iludido, porque a paixão, ela ilude, a paixão engana, tá? O melhor que você tem a fazer é não prendê-lo. Deixa ele ir. Porque quando a pessoa ela quer ir embora, não é você brigando, xingando e acorrentando ela na beira da cama, porque vai chegar um momento que ela vai embora. Né? Então, infelizmente, fazer isso que eu falei, tentar conversar. Se você vê que não deu jeito, deixa ele partir. Se um dia ele voltar e você estiver disponível, sorte dele. Se não, segue a tua vida e arruma um que te mereça. Tipo isso, né? Lógico que se estivesse fazendo terapia comigo, eu ia buscar todas as estratégias, formas, né, de tentar restaurar. Mas é uma resposta breve aqui, tá bom, gente? A outra diz o seguinte, como eu tenho só 5 minutos no Instagram, depois eu continuo aqui no YouTube. Mas a outra diz o seguinte: oi, boa tarde, eu sou casada desde os meus 18 anos, hoje eu tenho 22, ou seja, parece que ela é tão velha, né? Ela casou com 18 e hoje ela tem 22 aninhos, 4 aninhos de casada, já tem 3 filhos. Bom, já tá errado aí, né? Por quê? Gente, errado no sentido de que já é um relacionamento não saudável. Casou muito cedo e teve muitos filhos seguidos, isso já desestrutura o casamento, tá bom? Meu marido tem 21 e eu gosto dele. É um meninão também imaturo, com 3 crianças para cuidar, certo? Mas toda vez que a gente tem uma discussão, ele fala que vai embora. Me pergunta se está bom assim ou não. Me trata com falta de respeito. Fala certas palavras que então não tem necessidade. Muitas vezes eu fico calada. Aí ele fala que vai embora, mas não vai. Não se decide e eu passo por cima e vou levando. O que eu devo fazer? Eu não aguento mais a falta de respeito dele comigo, mesmo eu conversando e pedindo para ele parar. Me responda, por favor. Olha só, que coisa interessante, né? Eu já mostrei para vocês. Primeiro que é um relacionamento de 2 pessoas imaturas com uma responsabilidade muito grande, né, para 2 pessoas aí. Ele me parece que tá tendo um comportamento de um menino fazendo birra, né? Ou seja, amiga, a resposta para você é o seguinte. Você diz que releva e ele continua te desrespeitando e por mais que você conversa, ele não mude. Quando ele falar que ele vai embora, essa é a mais assertiva, porque você diz que já conversou, né? Ele tá tendo comportamento de menino mimado, de filhinho da mamãe. O que você faz? Pega a roupa dele, junta a mala e fala, pode ir embora. Só que você tem que ter força para isso, tá? Coragem. Por quê? Porque realmente ele pode ir embora e não voltar, que eu acho bem difícil, tá?
aqui, né, dentro dessa questão aqui, eu acho bem difícil dele ir embora e não voltar, mas pode correr o risco, você precisa estar preparada. Você tem duas escolhas, ou permanecer neste relacionamento onde um homem não te respeita, e quando uma pessoa não respeita, ela vai continuar não te respeitando e daí pra pior. Porque você já disse que conversou, muitas coisas você releva, ele continua fazendo, significa que daqui 5, 10 anos ele vai bater na sua cara. Certo? É igual uma criança quando você está brigando com ela, chamando atenção e ela continua fazendo aquilo que ela está fazendo. Se você não dá uma punição, aquela criança passa a não te respeitar, é como ele já está fazendo com você, não te respeitando. Se você não der uma punição maior, ela vai bater na sua cara. Certo? Então aqui é um menino imaturo que você precisa, como mulher, ser firme e segura para corrigi-lo e educá-lo, ensiná-lo a ser homem e assumir as consequências do peso da irresponsabilidade dele. Quando ele falar, eu vou embora, que não sei o que, isso é chantagem emocional, porque se ele quisesse ir embora, ele já tinha ido, tá? Eu não sei se ele tem mãe, se ele tem pai, eu não sei. Mas enfim, quando ele falar, eu vou embora, junta as roupas dele, por mais que o seu coração esteja partido, e fala, vai embora, porque dentro da minha casa eu não aceito você me desrespeitando. Porque se você escolher ficar aqui, a partir de hoje você vai me respeitar. Porque a partir do momento que você não me respeitar, você vai ficar fora da minha casa. Certo? Gente, isso são atitudes que são já os extremos, tá? Normalmente dentro do consultório, eu vou analisar cada caso um caso, eu vou tentar ajudar a estratégia, vou conversar com o casal, mas nesse caso aqui, eu estou respondendo baseada no que ela disse. São dois meninos aí com muitas responsabilidades, que se ela deixar ele continuar fazendo com ela o que ele está fazendo, ele vai se tornar um homem aí, um relacionamento tóxico, né? Ou seja, ele vai daí pra pior, porque ele está viciado já num comportamento de desrespeito. E um relacionamento onde não há respeito, ele não flui por muito tempo. Então, se ele não vai fluir por muito tempo, por que suportar por mais anos? Né? Então, você tem que impor respeito. E como que eu imponho respeito se ela já falou várias vezes e ele continua a fazer? Né? Então, ela precisa ter uma atitude mais dura. Ela fala, o que eu faço com 3 crianças? Você só tem 2 escolhas. Ou você fica com esse homem e come o pão que o diabo amassou, né? E para poder ele ajudar você a criar essas crianças, que vai estruturar crianças problemáticas também, porque um ambiente tóxico adoece as crianças, né? Ou você se torna uma mulher heroína aí, porque as mulheres conseguem fazer isso, se torna uma mulher heroína e diga pra ele, de me desrespeitar você não vai nunca mais. Se você quiser ficar aqui, você vai me respeitar. E você então busca o direito da pensão, né? E para poder sustentar as suas crianças. Infelizmente, 3 filhos com 21 anos é bem pesado, né? Me parece ser uma família aí que não tem muito conhecimento, né? Não tem uma estrutura aí. Então é bem delicado de opinar, tá? Mas basicamente, superficialmente é isso. Não tem muito o que falar. Eu respondi baseado no que ela me disse, tá, gente? Porque assim, só tem 2 jeitos. Ela já disse que conversa, faz de tudo, releva e ele continua fazendo a mesma coisa. Fica fazendo joguinho de menino mimado, né? Só tem essa forma. Claro que se ela tivesse em terapia, que é o que eu indico, mas nem todo mundo pode pagar uma terapia, nem todo mundo tem capacidade de pagar uma terapia, com condições de pagar uma terapia de casal. Se você precisar, meu amor, e conseguir pagar uma terapia de casal, eu faço terapia de casal online, tá? E eu posso te dar um direcionamento melhor e ter estratégias menos agressivas. Mas, baseado no que você me disse, essa é a atitude mais assertiva. Porque provavelmente eu acredito que ele não vai embora e ele vai perceber que você não vai aceitar desaforo, tá bom? Porque se você continuar aceitando, ele vai se viciar nessa e ele vai ficar um marido pior, provavelmente. Pode ser que não, pode ser. Mas é muito raro. A possibilidade dele continuar e ser pior e pode daqui a pouco passar para as crianças, tá bom? Preciso encerrar aqui no Instagram. Falta apenas 1 minuto. Eu agradeço a presença de vocês. Vou pedir para vocês me ajudar a fazer esse trabalho, né? Que é divulgar para mais pessoas. Você pode colocar no Stories alguma partinha dessa live. Tem gente que consegue colocar, me marcar, que eu remarco você. Pode fazer perguntas para as próximas lives, tá bom? Vamos espalhar as informações, que quanto mais pessoas felizes a gente tiver, mais casais felizes, mais o mundo é feliz, tá bom? Porque a felicidade das pessoas está dentro do lar, começa dentro do lar, tá bom? Beijinho aqui, eu vou encerrar para me conseguir salvar.